Então eu quero mostrar para você exatamente isso. Essas mentiras que muitas vezes acreditamos nelas. E eu quero, antes de entrar aqui sobre essas mentiras que nós acabamos acreditando nelas, se você quer ser um empreendedor, você que é gestor, você que é empresário, você que é um líder, pastor, se você que é jovem, quiser conquistar os seus sonhos, os seus objetivos, se você quer ser uma pessoa que faça diferença, que vai fazer diferença, e você tem potencial para isso, e se tudo conspirar para que você seja o que você sonhe, você tem de aprender e ter consciência de que você vai cometer erros. Eu diria, não no imperativo, você deve cometer erros. E esse é o problema nosso, que muitas vezes queremos fazer as coisas e sem ter essa consciência de que nós somos seres humanos pecadores, frágeis, limitados, e queremos cometer erros. Quando nós olhamos a história de grandes homens, estadistas, grandes líderes evangélicos, grandes empreendedores, estes grandes homens aí da mídia, estes grandes homens que fizeram aí fortuna, estes grandes pastores, líderes, eles cometeram erros. E ao terem cometido erros, foram injuriados, foram desprezados. Muitos que até estavam com eles, saíram de perto deles porque não tinham a maturidade suficiente, porque não tinham a mente aberta para entendê-los. E eu vou dizer para você, irmão, se você quiser então conquistar seus sonhos, prepare e se abra para cometer erros. Está entendendo? Ei, meu irmão, eu estou falando com você, querido. Prepare para isso. Eu não estou dizendo aqui que você vai armar, que você vai conscientemente ser até um pouco irônico, sarcástico, em ficar aí cometendo erros. Não estou dizendo que você vai ser até uma pessoa totalmente inconsistente nesse aspecto. Eu estou dizendo que se você quer ser uma pessoa que faça a diferença, prepare para você cometer erros. Cometa-os. O problema é que a gente muitas vezes foi criado no lar como eu fui, onde existia muita exigência da minha mãe, dos meus pais, dos seus pais lá, que queriam que a gente fosse perfeitos. E eu tenho ensinado as minhas filhas, eu tenho ensinado os meus liderados, eu tenho ensinado para a igreja, eu tenho ensinado para os jovens que sonham aí, que pleiteiam conquistarem seus sonhos, empresário, eu tenho falado com eles, cometa erros. Cometer erros faz parte da nossa humanidade frágil, caída, somos gente. E se você quer ganhar, prepare para você perder. Outra coisa, eu tenho aprendido que muitas vezes pessoas passam pelas nossas vidas por estações. Nós temos 4 estações, não é verdade? Primavera, verão, outono e inverno. Muitas vezes a pessoa passa pela vida da gente, até dentro da igreja, querido pastor. Aquela família passa lá por um tempo, e muitas vezes aquela família que vai congregar com você, entendeu? Você que é aí, que tem os seus, você que é um gestor, você que é um empresário, você que é um líder, muitas vezes algumas pessoas vão passar ali por você, e são pessoas que não vão sonhar com você. E elas vão passar por uma estação. E nós temos de entender que muitas dessas irão dar muito trabalho para a gente. Muitas vezes nós iremos somar na vida delas e elas vão sair e ir embora para outro lugar. Outras vão ficar ali contigo. Entendeu? Não é verdade? Você que é pastor aí, eu tenho um tempo na nossa igreja, já mais de 17 anos na igreja presbiteriana Jardim Palmeiras, que eu pastoreio, algumas pessoas que foram embora para outras comunidades. Algumas ficaram com raiva de mim, eu errei com elas, elas erraram comigo, e a vida é assim. E o problema é que até por um tempo eu ficava muito angustiado, traumatizado, chorando ali, porque, perdi as pessoas. Gente, a vida é assim. E para você ganhar, você tem de perder, e nas suas perdas você vai crescer. Entende o que eu estou falando com você, querido? Entende o que eu estou falando? Então, se você jovem, que sonha ser grande, ser uma pessoa que faça diferença, ser uma pessoa que Deus vai confiar a você
um ministério bem maior, mais amplo. Se você sonha você que é empresário, de colocar algumas lojas, algumas filiais, você que na verdade é um gestor, se você tem os seus sonhos aí, prepare, esteja aberto, aberta para errar, entendeu? Outra coisa, prepare para perder. Outra coisa, entenda que tem pessoas que passam pela vida da gente apenas por um tempo. São as estações. Algumas delas vêm e vão. Quantas pessoas já passaram pelo meu ministério, vieram, e outra coisa, vieram e foram. Muitas vezes a pessoa, uma família vai para a sua comunidade, para a igreja que você pastoreia, lá para você liderar, e aquelas pessoas vão ali para crescerem alguma área na vida delas que está faltando o crescimento. Aí elas vão embora, algumas ficam. Muitas vezes tem pessoas que estão na sua comunidade, e na sua comunidade, o seu ministério, talvez não conseguiu preencher aquela lacuna, sabe? Aquele problema na alma dela, e de repente ela vai para outro ministério lá, e lá vai matar a pau. Uma família que me veio à mente aqui, por exemplo, que passou pela nossa igreja, e de repente foi para outra comunidade, até menor, e lá ela teve a oportunidade de trabalhar, e precisava de uma cura na vida dela. Eu encontrei esse dia com um casal, e eles felizes, exultantes, porque foi para uma comunidade aí em Montes Claros, aqui em Montes Claros, e lá bênção pura. Então aprenda isso, irmão, aprenda isso. E eu quero colocar então aqui a primeira mentira que até o inimigo coloca sobre nós: eu tenho e devo ser uma pessoa perfeita. E normalmente isso vem do perfeccionista inseguro, tem complexo de inferioridade, e acaba chegando à exaustão em tudo que faz, vive um inferno de vida, não tem paz, não tem alegria. Então o que eu quero dizer, viu, uma coisa muito importante: você pode e deve fazer o melhor, mas tu não precisa, meu irmão, ser o melhor sempre, sabe? Porque essa coisa de dizer eu tenho que ser melhor, porque isso vem do perfeccionista. Isso arrebenta com você e arrebenta com as pessoas, com a vida das pessoas, e isso é uma mentira de Satanás. E isso entrou na minha vida por um tempo, querendo ser um pastor perfeito. Muitas vezes aconteceu comigo como pastor, como líder, de repente uma família saiu, a pessoa saiu da comunidade, aí vem outro irmão. Aqueles irmãos, misericórdia, pastor Eugênio, a família saiu, pastor, vai atrás dela. Gente, graças a Deus saiu para outra igreja. Se voltasse lá para o pecado, era terrível. E mesmo assim, a gente tem que entender se saiu, desviou, porque quem é de Deus não desvia. Quem é de Deus, pode até ficar um tempo desviado, melhor, mas não apostata. Os apóstatas são aqueles que não nasceram de novo. Aí chega alguém, pastor Eugênio, aquela família saiu. Gente, muitas vezes nós queremos defender, sabe, a placa da igreja. Não estou querendo ser seco, é verdade que muitas vezes a pessoa esfria, tende atrás, mas isso acontece. Aí eu ficava angustiado, meu Deus, eu sou culpado. Meu irmão, aprenda isso. Nós não conseguiremos ser perfeitos. Entendeu? Muitas vezes nós ficamos comparando a outras pessoas. Fica comparando às outras e admite a mentira na sua vida. 2 Coríntios 10:12 diz: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles mesmos, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Então, há pessoas que vivem comparando-se, medindo-se com outras pessoas, com o vizinho. E isso é perigoso, irmão. Então você tem de entender, tem que ter cuidado também com pessoas que elas louvam-se a si mesmas. Elas se acham melhores que as outras. Isso faz mal à alma. Aqui em Hebreus diz, capítulo 2, versos 6 e 7, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos,
de glória e de honra o coroastes, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Então escute. Então eu quero dizer, meu irmão, seja você mesmo. Não fique comparando com outro. E outra coisa, cuidado com aquelas pessoas que se acham melhores, capazes. Cuidado. E esta é uma mentira que tem entrado no coração meu, no coração seu, de achar que a gente tem de ser perfeito. A meta, o propósito de Deus, a palavra de Deus é que nós sejamos santos, perfeitos como o Senhor. É claro. Mas, meu irmão, a gente tem de estar aberto, porque nós somos gente, seres humanos que erramos. Eu fiquei dentro da igreja como pastor, quanto tempo me culpando demais, porque de repente uma família saiu, um irmão saiu, e precisamos de aprender que nós não somos donos de ninguém. Eu vou fazer aquilo que eu posso fazer. E quem sabe é você, colega pastor, fica angustiado aí, triste, aceitando essa ideia, porque você errou, você cometeu erros. Pegue os seus erros que você cometeu, aprenda com eles, aprenda com os erros dos outros, dê uma volta, siga em frente e aprenda. Até o dia que você for colocado no caixão, se você não for arrebatado, você vai cometer erros. Não há ninguém que não erre. E a beleza não está de não errar. A beleza está de errar, reconhecer o erro, pedir perdão a Deus, pedir perdão para as pessoas. E tem muitas pessoas que você vai pedir perdão, escute, e elas não vão te perdoar. Aí, ó, sacode a poeira dos pés, bola para frente. Porque tem gente que é até perdoada por Deus, mas não perdoa a si mesma, não se abre para poder dar a mão e perdoar a pessoa que ofendeu, feriu. Eu me lembro uma vez, no ministério aqui, um irmão falou comigo assim: ó, pastor Eugênio, muda primeiro, depois um dia o senhor me pede perdão, que o senhor me pede perdão direto. Aí tudo bem, o enfusado foi embora para lá, acabou. Entendeu? E outra coisa que tem que aprender, viu, irmão? Quando você perdoa alguém, não significa que você é obrigado a ficar convivendo sempre com aquela pessoa. Dá para você entender isso? Porque um dia alguém conversando comigo, ó, pastor Eugênio, é que eu tive um problema com o irmão fulano, tal e tal e tal, com a família. Ó, pastor, eu perdoei, não tem mágoa nenhuma deles não. Mas eu não estou afim mais de conviver com eles, eu acho que não dá certo. Claro, irmãos. E é verdade isso. Então tem pessoas que você vai perdoar, que vão perdoar você, que não significa agora que você vai conviver como antes. Poucos dias aí um casal me procurou, um casal não, uma mulher me procurou, separada do marido, falou assim: pastor Eugênio, eu perdoei meu marido, os erros dele, perdoei ele, mas eu não quero mais voltar com ele, pastor, não tem nada a ver mais. Eu falei assim: tudo bem, minha irmã, é isso aí mesmo. E ele fala, pastor, fica comentando na igreja lá que eu não o perdoei, porque tem gente que é assim, tem gente que quer te condenar, e nós não fomos chamados para julgar ninguém, para condenar ninguém. Você está entendendo? Então você tem de aprender isso, querido. Você tem de ter cuidado para que não seja colocado na tua cabeça essa mentira que você não vai, que você tem de ser, não pode cometer erros, que você é perfeito, você é imperfeito, pecador. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? A segunda mentira que muitos falam: eu tenho que ter a aprovação de todos. Isto é uma mentira que às vezes o homem acredita a respeito de si mesmo. Escuta, amados. Jesus disse para termos cuidado quando todos nos aplaudirem. A unanimidade não é verdadeira. Pastor, Moisés, o homem que libertou o povo de Deus com mais de 400 anos de cativeiro, colocou o seu pé no mar e o mar abriu. Jogou uma vara na rocha e tirou água. Veio o maná que virou cordonizes. Encaminhou aquele povo durante 40 anos. Esse homem tinha murmúrios dentro de si, até dentro de sua família. A sua própria irmã Miriam começou a murmurar, dizendo que se Deus falava com Moisés, tinha que falar com ela. E Deus disse que ela estava falando mal do seu ungido e transformou-a numa leprosa. Se dentro da família tinha problemas, é porque ele não tinha o quê? Unanimidade. O povo murmurou dizendo que no Egito apanhava com chicotadas, mas pelo menos tinha cebolas e alhos. E onde eles estavam não tinham mais. E começaram a murmurar para Moisés. Murmuraram contra Moisés. Veja bem, Moisés não tinha
a aprovação de todos. Entendeu? Querer ter a aprovação de todos é uma mentira. Jesus não teve a aprovação de todos. Em João capítulo 17, 14 diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Se ele não era do mundo, foi odiado. Veja bem, aqui diz: eles não são do mundo, como também eu não sou. Não são do mundo, do aion, pertence a esse esquema diabólico do mundo. Então, se nós não parecermos com o mundo, nós seremos mundanos. E Jesus não foi aceito pelo mundo. Por quê? Porque ele acabou crucificado, criticado, fustigado. Judas o vendeu por 30 moedas. Pedro negou. E ele diz: olha, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Aqui em João 16, 33, o Senhor diz: no mundo passareis, por quê? Por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se você quer conquistar seus objetivos, escute, pastor, meu irmão, a gente como pastor tem que ter cuidado, senão a gente adoece. Eu pastorei uma igreja, tem mais de 300 membros. E você pensa que eu penso que todo mundo ali me apoia? Você pensa que eu acredito que todo mundo gosta de pastor Eugênio? O próprio Jesus, os apóstolos, Moisés, Davi, tiveram pessoas que no fundo não estavam com eles. E eu não quero saber quem apoia, quem não apoia, sem adoecer. Antigamente, quando eu comecei o ministério, eu ficava preocupado. E aquela família não me apoia, não. E eu não tinha maturidade para ouvir as críticas. Então fica sabendo, meu irmão, não acredita nessa mentira de que todos, sabe, eu tenho que ter a aprovação de todos. Não. Você não vai ter a aprovação de todos, não. E muitas vezes aqueles que estão lá na tua comunidade, lá na tua empresa, aquelas pessoas que você foi chamado para liderar, saiba disso. De 100 ali, tem uma turma boa que está pouco lixando com você. E você vai ter de trabalhar com elas, abençoá-las, ouvir as críticas delas, porque as críticas delas vão nos fazer crescer. Então, o líder que fica pensando e querendo que todo mundo apoie, vai sofrer. O próprio Jesus tinha lá entre os 12, Pedro que o traiu pela fragilidade dele, teve Judas que era o ladrão. Tem gente que fala mal de mim, rapaz, me abraça. E eu estou pouco importando, meu irmão. Eu tenho convicção que Deus me chamou, me deu a liderança do ministério que Ele me confiou, e glória a Deus. Então, se você está pensando que vai ter a aprovação de todo mundo, isso é uma mentira. Não tens que ter a aprovação de todo mundo. Ser honesto, verdadeiro em tuas decisões. Entendeu? Há pessoas que olharão para ti, querido, e dirão que gostaram, e outras dirão que não gostaram. Entendeu? Tem gente que vai até te abraçar, mas no fundo está puxando o seu tapete. E não fica atrás deles querendo que eles te amem, não. Porque as pessoas são assim, gente. Algum tempo aí, pouco tempo, agora esses dias o irmão falou assim: pastor Eugênio, é melhor mexer com animal, até com porco, do que mexer com gente. Isso é pecaminoso, irmão. Por quê? Porque animal, você manda ficar quieto, fica. Você dá um chicote ali, quieta. Ser humano não. O ser humano tem decisões, tem escolhas, tem as suas picuinhas, tem as suas neuras. E Deus nos chamou para liderar, Deus nos chamou para relacionar com gente, feito de carne e osso, gente encrenqueira. Na minha igreja tem gente encrenqueira, na sua igreja tem gente encrenqueira, lá na fábrica tem gente encrenqueira, lá na sua empresa que você está lá gerenciando aquelas pessoas lá, tem uns lá, moço, que só faz quando você chega. Não é assim? Porque é assim, na empresa é assim, o cara quer chegar mais tarde e sair mais cedo. E aí a gente tem que pedir sabedoria a Deus, pedir graça, você que é empresário, gestor, fazer as gracinhas, para você conquistar o coração da pessoa, para poder tirar mais dele, para que ele possa dar mais energia. Então a segunda mentira é essa: aprenda, você não vai ter apoio de todo mundo. Terceira mentira que muitas vezes entra no coração da gente: é mais fácil ignorar os problemas do que enfrentá-los. Já viu essa mentira?
Ignore, faz de conta que não está acontecendo, não. Esta é uma mentira que tem que ser combatida. Há pessoas que são PhDs em procrastinar suas decisões. E não confrontam ninguém porque alguém pode não gostar e sempre deixam para amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem. Amado, todos os problemas têm que ser não só enfrentados como devorados. Os problemas são prova de que nós somos seres humanos, somos gente. Eu volto a dizer, somente, escute, só existem 2 lugares no mundo onde não há problemas. Número 1, o ML, Instituto Médico Legal. Número 2, no cemitério. No cemitério há uma paz. Tu não vês nada, nada. É ou não é? É uma calmaria. Ninguém se levanta de noite para brigar com o vizinho que está fazendo obra. E ninguém bate no teto de outro com a vassoura. Os vizinhos se dão bem. É uma coisa tranquila. Lá não tem problema. Agora todos nós passamos por dificuldades e conflitos. Então não é mais fácil ignorar do que enfrentar. Não. Temos que enfrentar. Provérbios 24:10 diz: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então não ignore os teus problemas. Não procrastines as decisões. É errado ignorar os conflitos, especialmente quando os conflitos estão até mesmo no casamento. Há muita gente que diz o seguinte: eu vou ignorar, deixa para lá. Deixa a coisa correr, a vida rolar, deixa para ver o que acontecerá. E há pessoas que já estão há 25 anos sofrendo no casamento porque estão deixando rolar para ver o que acontece em mais um ano. Então eu quero falar com você, pastor colega. Quero falar com você, pai. Quero falar com você que é empresário, líder. Tem de chegar, viu? Tem de conversar. Tem de confrontar. Já aconteceu comigo, eu deixar passar para lá, vai deixando. Quando pensa que não, o negócio fica pior. Problemas, quando são confrontados, fazem homens fortes, fortalecem os casamentos, unem as famílias, porque quando tu és crente em Cristo, sabes que tens um problema, então não ignore, confronta ele, e você então vai ver que você vai sair vitorioso. Então não é deixar para depois, não é empurrar com a barriga, né? Tem questões que você vai deixar passar, igual nossos pais faziam, não é verdade? Deixa passar. Por sabedoria, porque não queria confrontar e ia tempo para tudo, e pedir sabedoria a Deus. Mas quanto que nós perdemos por não confrontar? Então, amado, tu não tens que ter medo das pessoas. Tem que saber respeitar as pessoas e pronto. Agora, não há ninguém maior do que ninguém nessa terra. Tu já pensaste que todos aqueles que foram reis, príncipes, deuses, estão debaixo da terra? Eles pensaram, todo mundo nasce igual e morre. Nós temos que amar e respeitar, mas não precisamos ter medo das pessoas, de confrontar. Esses dias eu tinha que resolver um problema, até pedi ao pastor que me ajuda, que está comigo, né, o pastor Marcos que está comigo. Aí eu falei assim, resolva isso. Só que eu estava vendo que eu estava com medo. Aí eu falei, não, pode deixar que eu resolvo. Fui lá e confrontei o problema, resolvi o problema. Há momento que você tem que delegar, não é verdade? Delegar, tudo bem. Você pode pedir um obreiro ali, o outro, para te ajudar nessa área. Agora tem questões que é você. Há pessoas que têm medo até de policial na rua. Policial é pago para defender e não para meter medo à população. Sabia disso? Há pessoas que não conhecem a Constituição nossa. Pouca gente conhece a Constituição. Todo mundo tem medo de todo mundo. Leia a Constituição, a Carta Magna nossa, e conheça seus direitos. O povo brasileiro é muito subserviente, baixa a cabeça a tudo, aceita tudo porque não conhece os seus direitos. Nós temos que entender que procrastinar o confronto de um problema é um erro, uma mentira. Nós temos que rechaçar os problemas. Então, em terceira mentira, é mais fácil ignorar os problemas do que enfrentá-los. Agora, quarta mentira, culpar sempre os outros ou as situações. Essa é uma quarta mentira. O culpado dos meus problemas e isso é uma mentira. Isso aconteceu com quem? Aconteceu com Eva lá no paraíso. Ou melhor, com Adão, culpou Eva. Eva culpou quem? A serpente. Há pessoas que dizem, o meu marido é a razão da minha infelicidade.
A minha mulher é culpada de todos os meus problemas. E a pessoa, olha, há pessoas que vivem isso no casamento. Atacam o marido, atacam a mulher, dizendo que o culpado é o outro. Amados, nós temos que tratar isso de frente, porque não é o teu marido o culpado de nada e nem a tua mulher. Se tu, marido, amares a tua esposa como Cristo amou a igreja, não há culpa em casa. Se tu, senhora, irmã, respeitares o teu marido e fores submissa conforme a Bíblia diz, não há como culpar alguém dentro de sua casa. Então esse é o problema. A gente quer tirar o corpo fora, culpar sempre os outros ou as situações. É assim. Onde? No Éden está isso lá. Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente culpou quem? Deus. Então você está me ouvindo aí? Você está culpando a quem por esse problema seu? Ah, mas meu marido é assim, assim. E eu falei com a irmã, pastor, meu marido, vem cá, mas você não conheceu o seu marido quando você namorava, não? Você não conviveu com ele, porque o namoro, você namorava quanto tempo? 4 anos? Pois é. Você não sabia que ele era um cara caladão de jeito, não? Grosseirão, estúpido? Não sabia, não? Por quê? Por que nada? Agora assuma a sua culpa, a sua responsabilidade. Por isso eu volto a dizer aqui, se você está namorando com um rapaz, o cara é cheio de neura, estúpido com a mãe, com o pai, bruto, preguiçoso, não quer estudar, não quer nada, ele quer o quê? Você quer o quê com ele? Você quer o quê com ela? Aí depois que casa, passa a lua de mel, vem um fel, aí fica culpando. Então, a quinta mentira. Eu serei feliz quando? Já viu? Quando arranjar um novo emprego, quando eu terminar o meu curso, quando eu comprar minha casa, quando eu me casar. Dizer que só será feliz quando se casar ou dizer que só será feliz quando for mais velho, isso não é verdade. É uma mentira. A felicidade está aí, olha. Cristo é a nossa felicidade. Saber que viveremos eternamente, que o diabo não nos tocará, que somos vitoriosos, que nada nos faltará, que as portas do inferno não prevalecem, que nós somos cabeça nesta terra para liderar, para gerenciar. Isso é felicidade. Isso é ser feliz. Sexta mentira. Eu estou doente, estou fraco, nunca mais terei aquela saúde que tinha, nunca mais serei o mesmo. Isso é mentira. Primeiro, que você tem de crer que Jesus pode te curar. E se ele não te curar para você ser como antes, nós estamos vendo pessoas aí com deficiência visual, deficiência com um problema que perdeu a perna, perdeu um braço, totalmente limitadas, mas são pessoas que se desafiaram a viver. Você já ouviu o jogo de pessoas cegas, deficiente visual, pessoas que não têm pernas e na cadeira de roda, jogando. Então Deus tem um milagre para a tua vida, Ele pode te curar, ou você pode ir espelhando essas pessoas aí, totalmente com deficiências físicas, mais variadas. E assim não desistiram, continuam lutando. História de pessoas que não têm os braços, não têm as pernas e estão aí sonhando, casaram, felizes, conquistando. Então é preciso você tirar da tua cabeça que você é limitado, que você é doente, nunca mais terá aquela saúde, você nunca mais vai conseguir como antes. Você tem um Deus e tudo você pode naquele que fortalece. Pode até acontecer de você não ter uma perna, pode não ter um braço, pode faltar alguma parte, algum membro do teu corpo, mas você é um ser com potencial, você tem de acreditar. Entendeu? A doença maior que nós temos está na alma, não é tanto no físico. Nós temos de vencer a nossa limitação. E esta mentira que você não consegue, esta mentira que você, na verdade, a saúde sua não é perfeita. Eu tenho visto aí gente, vi esse dia a história do pastor Orlando, que não tem a bexiga, que não tem o intestino, 2 bolsas de lado, não tem as pernas, pregando, homem com vigor e que dá entusiasmo a gente. Então quem sabe você está me ouvindo e você se bloqueou, você se limitou por alguma coisa que você perdeu. Então você tem dentro de você aí o seu Deus que te fortalece, que te dá visão.
Outra sétima mentira eu quero falar. Eu me tornarei membro da igreja para ser salvo. Isso é uma mentira. A igreja, ser religioso, né? Ser batizado, seguir rituais, cerimônias não salvam. Só existe um caminho para a salvação, é confessar a Jesus Cristo. Há pessoas que dizem que indo para a igreja está tudo resolvido. Não! Tem que começar por uma decisão pública. Jesus disse, vinde a mim. Ele mandou vir. Ele disse, venha a mim. A Bíblia diz em Romanos 10:9, se com a tua boca confessares Jesus como Salvador e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esta é a verdade absoluta. A tua vida como salvo mudará. O teu amanhã será certo. Você poderá passar por lutas, dificuldades, privações, mas o Senhor será contigo. Entendeu? O Senhor será contigo. Estas são as 7 mentiras que eu quero terminar aqui, que muitas vezes nós acreditamos nela. E eu quero voltar para pela primeira mentira que nós compartilhamos aqui, a mentira de achar que você tem de ser perfeito, que você não vai errar. E você tem que entender que você vai errar. E tem de errar. E outra coisa, eu volto a repetir aqui, as pessoas irão te criticar, te desprezar, te deixar de lado, mas lute, dê uma volta por cima. E outra coisa, muitas vezes nós não teremos a aprovação de todos. Não teremos, e não contar com a aprovação de ninguém não. Eu vou contar com a aprovação de Deus, sabe? E enfrentar de frente os problemas. Que Deus te abençoe e que esta mensagem possa ter sido a mensagem para te nortear a tua vida. Meu irmão, não importe os erros que você cometeu, e cometa mesmo. É melhor cometer os erros e fazer diferença do que cruzar os braços e ficar aí com os braços cruzados. E outra coisa, ninguém joga pedra em vidraça sem... Tudo passará. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando o espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave do pastor das nossas almas, Jesus Cristo, a nos dizer carinhosamente: isso também passará. Guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai só sobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que toda esta agitação faz parte do propósito de Deus para a sua vida, e tudo um dia passará. Ele sabe que a terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto que, por certo, também passarão. Tudo passa, exceto Deus. A sua palavra permanece eternamente.
Deus pode tudo. Quando o sonho se desfaz, Deus reconstrói. Quando se acabam as forças, Deus renova. Quando é inevitável conter as lágrimas, Deus dá alegria. Quando não há mais amor, Deus o faz nascer. Quando a maldição é certa, Deus transforma em bênção. Quando parecer ser o final, Deus dá novo começo. Quando a aflição quer persistir, Deus nos envolve com a paz. Quando a doença assola, Deus é quem cura. Quando o impossível se levanta, Deus o torna possível. Quando faltam as palavras, Deus sabe o que queremos dizer. Quando tudo parece fechar, Deus abre uma nova porta. Quando você diz, não vou conseguir, Deus diz, não temas, pois eu sou contigo. Como agir com sabedoria em situações propícias e adversas? Melhor é a boa fama do que o melhor perfume, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor ir à casa onde há luto do que ir numa casa onde está acontecendo um grande banquete. Porque onde há luto, lembramos que um dia também iremos morrer, e os vivos nunca devem se esquecer disso. Melhor é a tristeza do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensível. Quem só pensa em divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que ouvir os elogios de um insensato. Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle seu gênio, este teu jeito estúpido de ser. Não diga tudo o que lhe vem ao pensamento. Cuidado para você não alimentar o ódio. Você só prejudica a sua saúde e a sua paz de espírito. Se queres ser feliz, não fique perguntando para si mesmo porque os dias passados foram melhores do que os dias de hoje. Porque fui feliz ontem e hoje não sou. Esta pergunta não é nada inteligente e nem original. Todos neste mundo devem ser sábios. A sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que o dinheiro. Protege talvez muito mais do que ele. A vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. No dia da prosperidade, desfrute dos seus bens. Mas no dia da adversidade, considere que tudo vem de Deus e só Ele conhece o motivo de cada coisa debaixo do sol. Não existe ninguém que faça sempre o que é direito e que jamais cometa deslizes e erros. Um conselho lhe dou, e muito sábio. Não fique escutando tudo o que dizem ao seu respeito e as notícias maliciosas sobre as pessoas. Você poderá ouvir um dia, ouvir o seu empregado falar mal de você. Mas pense bem, será que você não tem até com frequência falado mal dos outros? Usei a minha sabedoria para chegar a todas estas conclusões. Estava resolvido a ser sábio, mas tenho que confessar que jamais consegui alcançar a verdadeira sabedoria, pois só em Deus ela está inteira e sem retoques. Como pode alguém afinal descobrir o profundo e complicado sentido da vida? No entanto, sempre estive resolvido a estudar e conhecer as coisas o mais profunda e sensamente possível. Queria encontrar respostas para as mesmas perguntas, saber a razão de serem a maldade
e a falta de juízo esta loucura. Devo dizer que encontrei uma coisa mais amarga do que a morte. Um certo tipo de mulher, cujo coração é uma armadilha, uma rede para pegar o tolo. Seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que procura agradar o Senhor consegue fugir dela. Mas o fraco e o perverso, este cai no seu laço de morte e se torna o seu prisioneiro. Descobri isso pouco a pouco, quando procurei respostas para as minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não achei nenhuma. Entre 1000 homens encontrei um em quem eu poderia confiar. Tudo o que aprendi se resume nisto: Deus nos fez simples e direito, mas nós complicamos tudo. Somente os sábios sabem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna atraente, ainda que desprovida de beleza. Um médico entrou no hospital com pressa, depois de ser chamado a uma cirurgia de emergência. Ele respondeu ao chamado o mais rápido possível. Mudou de roupas e foi diretamente para o bloco cirúrgico. Ele encontrou o pai do menino indo e vindo na sala de espera do médico. Depois de vê-lo, o pai gritou: "Por que você tomou todo esse tempo para vir? Não sabia que a vida de meu filho está em perigo? Você não tem senso de responsabilidade, doutor." O médico sorriu e disse: "Desculpe-me. Eu não estava no hospital e eu vim o mais rápido que pude, depois de receber a chamada. E agora, eu gostaria que você se acalmasse para que eu possa fazer o meu trabalho." "Me acalmar? E se fosse seu filho quem estivesse nesta sala agora, você estaria calmo? Se o seu filho fosse agora o que estivesse morrendo?" disse o pai irritado. O médico sorriu novamente e respondeu: "Eu vou dizer o que disse Jó na Bíblia: do pó viemos e ao pó voltaremos. Bendito seja o nome de Deus. Os médicos não podem prolongar a vida, mas eu vou interceder por seu filho. Vamos fazer todo o possível pela graça de Deus." "Dar conselhos quando estamos em situação é tão fácil", murmurou o pai. A cirurgia levou algumas horas, depois que o médico saiu feliz. Graças a Deus, seu filho está salvo. E sem esperar por uma resposta do pai, com muita pressa, olha para o relógio e foge. Ao mesmo tempo que vai, ele disse: "Se você tiver alguma dúvida, pergunte à enfermeira." "Por que é tão arrogante? Não podia esperar mais alguns minutos para eu pedir mais informações sobre o estado do meu filho?" E a enfermeira, cheia de lágrimas pelo seu rosto, disse: "O filho do doutor morreu ontem em um acidente de estrada. O médico estava no cemitério quando você chamou para realizar a cirurgia de seu filho. E agora que ele salvou a vida de seu filho, ele correu para terminar o sepultamento de seu filho." Não julgue as pessoas. Você não sabe qual é a realidade delas. Nunca julgue ninguém, porque você nunca sabe nada sobre a vida dessa pessoa e o que está acontecendo na vida dela. Algumas pessoas entram em nossa vida. Por que as pessoas entram em nossa vida? Pessoas entram na sua vida por uma razão, uma estação ou uma vida inteira. Quando você percebe qual deles é, você vai saber o que fazer por cada pessoa.
Quando alguém está em sua vida por uma razão, é geralmente para suprir uma necessidade que você demonstrou. Elas vêm para auxiliá-lo numa dificuldade, te fornecer orientação e apoio, ajudá-lo física, emocional e espiritualmente. Elas poderão parecer como uma dádiva de Deus. E são. Elas estão lá pela razão que você precisa que eles estejam lá. Então, sem nenhuma atitude errada de sua parte ou em uma hora inconveniente, essa pessoa vai dizer ou fazer alguma coisa para levar essa relação a um fim. Às vezes, essas pessoas morrem. Às vezes, elas simplesmente se vão. Às vezes, eles agem e te forçam a tomar uma posição. O que devemos entender é que nossas necessidades foram atendidas, nossos desejos preenchidos e o trabalho delas feito. As suas orações foram atendidas e agora é tempo de ir. Quando pessoas entram em nossas vidas por uma estação, é porque chegou sua vez de dividir, crescer e aprender. Elas trazem para você a experiência da paz ou fazem você rir. Elas poderão ensiná-lo algo que você nunca fez. Elas geralmente te dão uma quantidade enorme de prazer. Acredite, é real, mas somente por uma estação. Relacionamentos de uma vida inteira te ensinam lições para a vida inteira. Coisas que você deve construir para ter uma formação emocional sólida. Sua tarefa é aceitar a lição, amar a pessoa e colocar o que você aprendeu em uso em todos os outros relacionamentos e áreas de sua vida. É dito que o amor é cego, mas a amizade é clarividente. Obrigado por ser parte da minha vida. Pare aqui e simplesmente sorria. Trabalhe como se você não precisasse do dinheiro. Ame como se você nunca tivesse sido magoado. E dance como se ninguém estivesse te observando. O maior risco da vida é não fazer nada. Eis que passo a lhes mostrar um caminho sobremodo excelente, o caminho do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta com inconveniência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido.
Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. A arte de viver bem. Não exija dos outros o que eles não podem lhe dar, mas cobre de cada um a sua responsabilidade. Não deixe de usufruir o prazer, mas que não faça mal a ninguém. Não pegue mais do que você precisa, mas lute pelos seus direitos. Não olhe as pessoas só com seus olhos, mas olhe-se também com os olhos delas. Não fique ensinando sempre, você pode aprender muito mais. Não desanime perante o fracasso, supere-se, o transformando em aprendizado. Não se aproveite de quem se esforça tanto, ele pode estar fazendo o que você deixou de fazer. Não estrague um programa diferente com seu mau humor, descubra a alegria da novidade. Não deixe a vida se esvair pela torneira, pode faltar aos outros. O amor pode absorver muitos sofrimentos, menos a falta de respeito a si mesmo. Se você quer o melhor das pessoas, dê o máximo de si, já que a vida lhe deu tanto. Enfim, agradeça sempre, pois a gratidão abre as portas do coração. A Bíblia diz aqui, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. As coisas que aprendi na vida. Aprendi que não importa o quanto eu me importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. Aprendi que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai ferir-me de vez em quando, mas eu preciso perdoá-la por isto. Aprendi que falar pode aliviar minhas dores emocionais. Aprendi que se leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la. Aprendi que verdadeiras amizades continuam a crescer, mesmo a longas distâncias. Aprendi que eu posso fazer em instantes coisas das quais me arrependerei pelo resto da vida. Aprendi que o que importa não é o que eu tenho na vida, mas quem eu tenho na vida. Aprendi que os membros da minha família são amigos que não me permitiram escolher. Aprendi que não tenho que mudar de amigos, e sim compreender que os amigos mudam. Aprendi que as pessoas com quem eu mais me importava na vida me foram tomadas muito depressa. Aprendi que devo deixar sempre as pessoas que amo com palavras amorosas, pois pode ser a última vez que as vejo. Aprendi que as circunstâncias e o ambiente têm influência sobre mim, mas eu sou responsável por mim mesmo. Aprendi que não devo me comparar aos outros, mas com o melhor que posso fazer. Aprendi que não importa até onde eu chegue, mas para onde estou indo. Aprendi que não importa quão delicado e frágil seja algo, sempre existem dois lados. Aprendi que vou levar muito tempo para eu me tornar a pessoa que eu quero ser. Aprendi que eu posso ir mais longe depois de pensar que não posso mais. Aprendi que ou eu domino meus atos, ou eles me dominarão. Aprendi que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário, enfrentando as suas consequências. Aprendi que ter paciência requer muita prática. Aprendi que existem pessoas que me amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar isso. Aprendi que meu melhor amigo e eu podemos fazer muitas coisas ou nada, e termos bons momentos juntos. Aprendi que a pessoa que eu espero que me pise quando eu estiver caído é uma das poucas que me ajudarão a levantar. Aprendi que há mais dos meus pais em mim do que eu supunha. Aprendi que quando estou com raiva, tenho o direito de estar com raiva, mas isto
não me dá o direito de ser cruel. Aprendi que só porque alguém não me ama do jeito que eu quero, não significa que esse alguém não me ame com tudo o que pode. Aprendi que a maturidade tem mais a ver com os tipos de experiências que eu tive e o que aprendi com elas do que com quantos aniversários já celebrei. Aprendi que nunca devo dizer a uma criança que sonhos são bobagens ou que estão fora de cogitação, pois poucas coisas são mais humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse em mim. Aprendi que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém, tenho que aprender a perdoar a mim mesmo. Aprendi que não importa em quantos pedaços meu coração foi partido, o mundo não para que eu o conserte. Apenas aprendi as coisas que aprendi na vida. Algumas pessoas entram em nossa vida. Por que as pessoas entram em nossa vida? Pessoas entram na sua vida por uma razão, uma estação ou uma vida inteira. Quando você percebe qual deles é, você vai saber o que fazer por cada pessoa. Quando alguém está em sua vida por uma razão, é geralmente para suprir uma necessidade que você demonstrou. Elas vêm para auxiliá-lo numa dificuldade, te fornecer orientação e apoio, ajudá-lo física, emocional e espiritualmente. Elas poderão parecer como uma dádiva de Deus. E são. Elas estão lá pela razão que você precisa que eles estejam lá. Então, sem nenhuma atitude errada de sua parte ou em uma hora inconveniente, essa pessoa vai dizer ou fazer alguma coisa para levar essa relação a um fim. Às vezes, essas pessoas morrem. Às vezes, elas simplesmente se vão. Às vezes, eles agem e te forçam a tomar uma posição. O que devemos entender é que nossas necessidades foram atendidas, nossos desejos preenchidos e o trabalho delas feito. As suas orações foram atendidas e agora é tempo de ir. Quando pessoas entram em nossas vidas por uma estação, é porque chegou sua vez de dividir, crescer e aprender. Elas trazem para você a experiência da paz ou fazem você rir. Elas poderão ensiná-lo algo que você nunca fez. Elas geralmente te dão uma quantidade enorme de prazer. Acredite, é real, mas somente por uma estação. Relacionamentos de uma vida inteira te ensinam lições para a vida inteira. Coisas que você deve construir para ter uma formação emocional sólida. Sua tarefa é aceitar a lição, amar a pessoa e colocar o que você aprendeu em uso em todos os outros relacionamentos e áreas de sua vida. É dito que o amor é cego, mas a amizade é clarividente. Obrigado por ser parte da minha vida. Pare aqui e simplesmente sorria. Trabalhe como se você não precisasse do dinheiro. Ame como se você nunca tivesse sido magoado. E dance como se ninguém estivesse te observando. O maior risco da vida é não fazer nada.